Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Deus poderoso, neste momento, Senhor, mais uma vez elevamos a Ti nossos pensamentos. Senhor, abençoamos o Teu Filho, Senhor Jesus, que irá nos trazer, Senhor, uma mensagem nesta noite. Senhor, reveste Ele com Teu poder, com a Tua unção. Dá a Ele intrepidez, autoridade, poder. Senhor, que Ele possa ser revestido de toda sorte de bênção, de ousadia e unção. Que Ele possa trazer, Senhor Jesus, diretamente do Senhor, uma palavra que falará em nossos corações, Senhor. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Podem se sentar. Bom, eu sempre gosto de dar um título à palavra que eu vou ministrar, né? Sei lá, é um costume que eu tenho. Eu acho que se eu fosse dar um título para a palavra de hoje, seria: Quem é o seu mestre? Eu vou fazer até algo que assim, alguns irmãos não gostam. Pergunte para o irmão que está do seu lado: quem que é o seu mestre? É irritante, né? Quando o pregador fica mandando toda hora você virar para o lado, né? Pergunta aí. Mas eu vou mandar vocês fazerem isso algumas vezes hoje. Poucas, prometo. Amém? Abram comigo lá no livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Versículo 24. Aliás, eu nem precisava pedir para vocês abrirem a Bíblia comigo hoje, porque esse versículo é tão conhecido que muitos de vocês talvez vão conseguir recitá-lo de cor para mim aqui. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas Bíblias está escrito Mamon, que no caso seria o Deus do dinheiro, né? Mas isso é uma verdade de Deus para nós. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Abaixe suas cabeças. Senhor Deus, essa é a Tua palavra, ó Pai. Senhor Deus, que nós possamos aprender dela e que no dia de hoje, ó Pai, ela faça morada nos nossos corações, ó Pai. Que ela guie as nossas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu não sei se você sabia, mas nós, cristãos, nós temos um Senhor. Amém? Pergunta para o irmão que está do seu lado: quem que é o seu Senhor? Bom, quando eu digo Senhor, primeiro eu gostaria de especificar o que eu quero dizer quando eu digo Senhor, né? Porque essa é uma palavra de um significado múltiplo, né? Porque você pode usar o termo Senhor para numa relação respeitosa, né? Por exemplo, quando você, digamos que o Arthur, levanta a mão. Meu amigo Arthur, fosse um vendedor numa loja de sapatos e chegasse um cliente para ele, qual que seria a primeira coisa que o Arthur perguntaria para o cliente? O que o senhor gostaria? O senhor aceitaria um cafezinho? Nesse caso, o termo Senhor está inserido numa relação de respeito. Mas não é nesse sentido que o termo Senhor está aqui no texto de Mateus. Diel, em qual sentido o termo Senhor está inserido aqui no texto de Mateus? Eu não posso servir a dois senhores, mas que tipo de Senhor é esse? Bom, quando eu digo Senhor, aqui no texto bíblico, quando o texto bíblico diz Senhor, ele se refere a uma relação entre propriedade e proprietário. Repita comigo: propriedade e proprietário. Amém? Nos tempos bíblicos, tal relação ela se materializava no trato entre um escravo e o seu dono, entre um escravo e o seu senhor. Nós, o povo de Deus, somos propriedade dele. Amém? Até o próprio nome fala, né? Povo de Deus. Nós somos propriedade do Senhor. Amém? Aleluia? Por que nós somos propriedade dele? Porque Jesus Cristo um dia nos comprou. Deus
Deus olhou para nós e falou assim: ó, eu quero aquele povo. E Deus mandou o seu próprio Filho para morrer por nós, que nos comprou com preço de sangue. E nós fomos feitos propriedade do Senhor. E agora Ele é o nosso Senhor, porque nós somos propriedade dEle. Ele é o nosso proprietário. Amém? Isso está muito claro lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 ao 11. Vocês podem abrir comigo, por favor? Filipenses 2, do 5 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Mas ele não parou por aí, olha o que ele fez. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E não era qualquer morte, era a morte que naquela época era uma das piores mortes que você podia ter, porque era uma morte que simbolizava a vergonha máxima que você podia sofrer no ato de morrer, né? E era uma maldição. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ou seja, porque Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é quem? Ou seja, Ele é proprietário de tudo que existe. Pelo que Ele fez na cruz, Ele é proprietário de tudo que existe. Mesmo que hoje muitas pessoas não reconheçam que Ele é Senhor, um dia toda a língua vai se ajoelhar, por bem ou por mal, e vai falar assim: Jesus, realmente, não tem jeito, eu tenho que reconhecer, Tu és Senhor, Tu és proprietário de tudo que existe, Senhor. E através disso, o que fala aqui? Que quando toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, quem que vai receber a glória? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de... Quando você fala que Jesus Cristo é o Senhor, quem que é glorificado? Porque foi o próprio Senhor que elevou Jesus Cristo à posição de senhorio. Um dia, quando todo joelho se ajoelhar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, o próprio Deus vai ser glorificado. Amém? Bom, então nós vimos aqui que nós cristãos, nós temos um Senhor. Quem que é esse Senhor? Jesus Cristo. Aliás, se um dia você aceitou a Jesus Cristo, o que eu creio que você já fez, né? Se você não fez isso ainda até essa noite, por favor, me procure no final do culto, ou procure algum dos nossos irmãos aqui, o Ranieri, o Alisson, amém? Porque você precisa fazer essa decisão ainda nessa noite. Mas se você um dia aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você muito provavelmente deve ter confessado Ele como Senhor da sua vida. O que é confessar? É falar assim: Jesus Cristo, eu reconheço que Tu és Senhor da minha vida. Ou seja, que eu sou propriedade e Tu és o meu proprietário. Você é o meu dono, Jesus. Você é o meu mestre. Vocês veem o tanto que isso é lindo? O tanto que isso é precioso para nós? Isso é lindo, mas o problema é que se parasse por aí, estava tudo muito bom, né? Estava tudo perfeito. O problema é que existem outros mestres que competem pelo senhorio das nossas vidas. Digam assim: Aí que está a parte triste do negócio, né? Acontece que nesse mundo existem muitos outros mestres.
E esses mestres, eles estão todos os dias nos assediando os nossos corações, a nossa mente. Todo dia vai lá, um determinado mestre bateu no coração do Byron, falar assim: Byron, eu quero ser o Senhor da sua vida, esquece esse Jesus. Todo dia ocorre isso. E isso não é privilégio só de algumas pessoas, de todos os que estão aqui. E o interessante é que no caso não é possível um duplo senhorio, né? Porque às vezes a gente está muito acostumado em pensar assim, por exemplo, em dois proprietários de um mesmo terreno, né? No caso, eles dividem a propriedade, né? É tipo um condomínio ali naquela propriedade. A gente está muito acostumado em pensar nisso. Mas nesse caso aqui, não é possível um duplo senhorio. Não é possível haver dois senhores do seu coração. Não é possível haver dois senhores na sua vida. Porque, nesse caso, esses outros mestres que te assediam todo dia e que procuram ser senhores sobre você, a vontade deles é diametralmente oposta à vontade de Deus. Ou Deus é Senhor da sua vida, ou esses outros mestres são senhores da sua vida. E será que você tem cedido aos apelos, às seduções desses outros mestres? Tá, Diel, mas quem são esses outros mestres? Calma, gafanhoto, iremos ver. Esses mestres, na verdade, eles são pensamentos fortíssimos que nós temos todos os dias. E por serem muito, muito fortes, eles podem nos escravizar. Você sabia que o pensamento que você tem pode te escravizar? Vira para o irmão que está do seu lado e pergunta: você sabia que o pensamento que você tem pode te escravizar? Tá, mas e como eles escravizam? Diel, como um pensamento escraviza? Isso é assim, já entra um pouco mais dentro da área da psicologia. E me perdoem se eu falar alguma besteira, tá certo? A minha consultora em psicologia, Camila, ela está aqui para me avisar de qualquer erro. Bom, em primeiro lugar, pensamentos estimulam comportamentos. Você sempre pensa antes de agir. Você nunca está lá, ou já aconteceu por acaso, você está lá sentado no sofá, de repente você aparecer na frente da geladeira e pensar, com a comida na mão assim, pensar: nossa, realmente estou com fome. Não, primeiro você pensa: nossa, estou com fome, vou comer, né? O pensamento estimula um comportamento. E todo comportamento, quando ele é repetido frequentemente, ele se torna o quê? Um hábito. Acontece que esse hábito, quando você tem um hábito, você possui a necessidade de alimentar esse hábito, para que esse hábito não morra. Por exemplo, eu sou um ser humano, eu possuo o hábito de comer. Se eu não como, eu morro. Então, para alimentar esse hábito, eu tenho a necessidade de me alimentar, de comer. Tá certo? Até aí eu sou um ser humano normal. Tá? Todos nós desfrutamos desse processo. Acontece que quando essa necessidade ela se torna uma condição da minha existência, ou seja, eu só existo se eu tiver aquele hábito, olha, eu morro se eu não tiver esse hábito aqui. Eu estou numa relação de dependência. E toda relação de dependência, seja pela falta ou pelo excesso, ela gera um sofrimento. Amém? Vamos memorizar? Recordar. Comportamento, hábito, depois do hábito o que vem? Necessidade, dependência, sofrimento. Todos nós estamos sujeitos a esse processo. Não pense você que você é diferente. Não pense, por exemplo, o Flávio, que eu sou roqueiro, então não estou sujeito a isso. Não, você está sujeito a isso, Flávio. É verdade.
E nós podemos ver esse processo muito claramente no trecho que nós lemos lá de Mateus. Vamos ler de novo? Abram de novo aí, Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Vamos ler de novo. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nesse caso, nós estamos falando do pensamento no dinheiro. Porque o dinheiro em si só, por si só, ele não é mau. O dinheiro como o fruto de um trabalho honesto, né? Através do dinheiro que nós criamos condições de sobrevivência, nós compramos as coisas que nós precisamos para sobreviver. O problema aqui está no pensamento no dinheiro, né? E eu gosto de chamar, assim, numa pegada assim meio Kung Fu Panda, né? Seria o mestre do dinheiro, né? Que no Kung Fu Panda tinha os mestres do... o mestre gafanhoto, o mestre... Vocês se lembram, né? Depois assistam, é um ótimo enriquecimento cultural, Kung Fu Panda. Bom, é o mestre do dinheiro. E o dinheiro em si não é o problema. O problema está no pensamento no dinheiro, em não saber como lidar com o dinheiro. Você sabia que não saber como lidar com o dinheiro é um grande problema? Tanto é que a Bíblia fala que o quê? Que o dinheiro é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, uma pessoa que não sabe lidar com dinheiro, que desenvolve um amor desenfreado pelo dinheiro, esse amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Bom, e não se trata assim só de ter dinheiro ou não ter dinheiro, porque rico e pobre estão sujeitos aos mesmos malefícios aqui dentro, né? Eu acho que assim, num tempo, né, numa época em que tanto se fala em democracia, né, direitos iguais para todos, eu acho que assim, o pecado é a coisa mais democrática que existe, porque todos estão sujeitos aos efeitos do pecado, né? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, tanto rico quanto pobre, gordo, magro, negro, índio, branco, homem, mulher, todos estão sujeitos aos efeitos do pecado, né? Basta só você ser um ser humano. Aliás, a própria natureza também está sujeita aos efeitos maléficos do pecado. Ela pegou de rabeira, né, as consequências maléficas do pecado do homem, porque a natureza hoje ela sofre as consequências do pecado de Adão e Eva. Amém? Bom, mas como o rico desenvolve um pensamento errado acerca do dinheiro? Bom, primeiro, nós vimos que, em primeiro lugar, naquele processo que a gente viu logo atrás, existia primeiro um comportamento. E qual que é o comportamento do rico? É um péssimo hábito, né? Ganhar dinheiro, muito dinheiro. O rico, ele ganha muito dinheiro. E a partir desse comportamento, ele possui um hábito. Qual que é esse hábito? É ter os bolsos sempre cheios, né? É um péssimo hábito. Quantos aqui gostariam de ter os bolsos sempre cheios? Amém? Até aí não tem nada de errado. Não se engane, até aí não temos nada de errado. E a partir desse hábito surge uma necessidade. Ele pensa assim: nossa, eu preciso manter o meu padrão de vida. Também não tem nada de errado manter o padrão de vida. Acontece que um belo dia, o rico ele acorda e ele pensa assim, é um momento de epifania. Ele pensa assim: rapaz, é o dinheiro que me faz feliz. Sem o dinheiro eu morro. Ou seja, ele estabeleceu uma condição para a felicidade dele. Eu só sou feliz a partir enquanto eu tiver dinheiro na minha conta bancária.
É a condição da minha existência. E a partir dessa condição, ele se torna um dependente do dinheiro. A partir de então, todo momento que vier alguém ameaçar o patrimônio dele, de alguma forma, né, ou representar uma ameaça ao patrimônio dele, aquela ameaça vai gerar um sofrimento na vida dele. E por causa desse sofrimento, ele vai ser capaz de matar pelo dinheiro, ele vai ser capaz de se vender pelo dinheiro, ou até de se corromper pelo dinheiro. Aí que a gente entende, né? Muita gente que vai para a política e se corrompe na política. Isso em todo lugar existe. Advogado que se corrompe, médico que se corrompe, né? Tudo pelo amor ao quê, gente? Dinheiro. Mas o pobre, ele também não está livre disso. O pobre, ele tem um comportamento. Qual que é o comportamento do pobre? É justamente o oposto, né? Não ganhar dinheiro, é não ter dinheiro. E a partir desse comportamento, ele tem um hábito. Qual que é o hábito dele? É viver sem dinheiro. E a partir desse hábito, ele possui uma necessidade. Qual que é a necessidade do pobre? Qual que é a necessidade? Gente, interage comigo. É ganhar dinheiro. Né? Alguém vive sem dinheiro? Alguém tem que ter dinheiro para comprar comida, não é? Pagar a escola dos filhos, né? Principalmente se o cara tiver uma carreira de filho assim, né? Então ele tem a necessidade de ganhar dinheiro. E um belo dia ele acorda assim, ó, ele tem outro momento de epifania. Ele fala assim: rapaz, eu só vou ser feliz no dia que eu tiver dinheiro. Que é essa vida amargurada que ninguém aguenta, não. E o que acontece? Ele estabeleceu uma condição para a felicidade dele. E a partir dessa condição que ele estabeleceu, ele vai ter uma relação de dependência. Por quê? Porque ele vai procurar todas as formas ao alcance dele de conseguir dinheiro. Pegar dinheiro emprestado com a agiota, com a família. E o problema dele vai só aumentando. E essa dependência vai gerar nele o quê? Um sofrimento. E a partir daí, ele ele vira um topa-tudo por dinheiro, né? Ele começa a pensar em meios escusos de conseguir dinheiro. Roubar, furtar. Porque roubo e furto não é a mesma coisa. Amém, irmãos juristas? Amém? Roubar e furtar não é a mesma coisa. Ou então, gente, isso acontece. Eu estou com a minha psicóloga aqui para não me deixar mentir. Pessoa que pensa: nossa, que bom seria se o meu tio Arcindo morresse e me deixasse aquela casa de herança. Eu ia pagar todas as minhas dívidas, ainda ia me sobrar dinheiro. Mas a gente tem que compreender, nesse caso, o pensamento dessa pessoa, porque é o pensamento de um homem que já está com a corda no pescoço. Mas ele foi tão fundo no buraco, ele deixou o comportamento dele virar uma dependência. E ele ficou dependente do dinheiro. Será que você que está aqui nessa noite, você é dependente do dinheiro? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você tem que perguntar isso. Você é dependente do dinheiro, meu irmão? O problema não é a quantidade de dinheiro que você ganha. Você pode ganhar um salário mínimo, ou até meio salário mínimo. O problema é como você lida com esse dinheiro. O que você tem feito com o dinheiro que você ganha? Como você tem tratado o dinheiro que você ganha? Aliás, essa coisa que nós fizemos aqui no final do louvor, com o momento da oferta, isso é uma forma cristã de nós demonstrarmos que nós não nos apegamos ao dinheiro.
Quando você dizima, quando você oferta, não é porque você está ofertando porque você quer a prosperidade, você quer obter 10 casas e 10 carros. Não é uma relação comercial, eu dou meu dinheiro e Deus devolve depois. Não é isso. Você dá porque você fala assim: Deus, o dinheiro não me domina. Eu domino o dinheiro. Eu sou apenas um mordomo desse dinheiro que o Senhor deu para mim. E eu estou devolvendo para o Senhor. E se o Senhor quiser me dar mais, o Senhor me dá. Se o Senhor não quiser me dar, não me dá. A questão é que eu não sou dependente do dinheiro. Eu posso falar igual Paulo falava: no pouco eu sou fiel, no muito eu sou fiel. Não importa, tanto faz. Amém? Mas o problema é que tudo não se resume ao dinheiro. Existem um mol fatorial de outros pensamentos que disputam pela atenção das nossas pobres cabecinhas. E se não é o dinheiro, qual que é um outro grande pensamento que está sempre zumbindo nos nossos ouvidos, querendo entrar? Seja pela televisão, pelas revistas. Qual que é o outro pensamento? Vamos lá, gente. Eu vou dar uma dica. Começa com sexo e termina com show. Qual que é? Vamos lá, gente. Qual que é? Gente, fala comigo. Gente, é o mestre do sexo. E olha, o que eu estou falando aqui não é errado pensar em sexo no momento certo. Deus criou o sexo. O sexo é uma criação de Deus, para o homem desfrutar depois num contexto de um casamento saudável. Amém? O problema é que esse pensamento, assim como o pensamento no dinheiro, ele quer dominar a sua vida, mas ele não quer simplesmente dominar, ele quer esmagar você, até você lá no chão, lá no tatame, lá, falar assim: chega, eu não aguento mais. E o problema surge quando eu não consigo parar de pensar em sexo. Você já viu uma pessoa que não consegue parar de pensar em sexo? É aí que está o tchan do negócio, né? Qual que é o comportamento dele? Pensar em sexo. A partir desse comportamento ele desenvolve um hábito. Qual que é o hábito? Pensar em sexo frequentemente. E a partir desse hábito, um dia ele acorda, ele tem um momento de epifania. Qual que é o momento? Ele pensa assim: só o sexo me faz feliz. Só no momento do sexo que eu vou ser feliz na minha vida. E a partir dessa condição que ele estabelece uma relação de dependência com o sexo. E a partir dessa relação de dependência, ele sofre de duas formas: tanto pelo excesso de pensamento em sexo, pelo excesso do sexo, né, que nesse caso ele só fala em sexo, ele se torna inconveniente. É inconveniente a pessoa que só pensa em sexo? Pouco ou muito? Imagina, você está lá no seu trabalho, chega o rapaz falando: você tem que ver aqui Você está tentando se concentrar no seu trabalho, e chega lá o rapaz falando em sexo. Você quase que quer brigar com o sujeito. Deixa eu prestar atenção aqui, por favor. Outra coisa, só pensa em sexo quando devia estar estudando ou trabalhando. E talvez pode ser a condição de muitos aqui, que às vezes quer estudar, porque nós somos seres humanos e Deus nos criou com um instinto sexual para ser desfrutado no casamento. Amém? Acontece que por causa desse instinto, muitos aqui, Satanás vem e joga aquela sementinha, e você está lá, ainda não casou, né? Está tentando estudar, está tentando trabalhar, e só vem aquele pensamento em sexo. E você não consegue se concentrar no trabalho. Isso é muito comum de acontecer. Também a pessoa sofre pela falta, né? Daí ela só pensa em sexo, só que ela está em falta de sexo.
ela está em crise de abstinência. Daí ela vira uma pessoa obcecada, tarada, né? No caso, casais que estão em processo de parto, né? A mulher tá grávida, às vezes eles param as relações durante um tempo, e o marido ele está obcecado por sexo. Nesse momento, o que ele vai fazer? A mulher, ele não pode fazer com a mulher, ele vai procurar em outra. Ele trai, acontecem as traições, tudo por causa do quê? De um pensamento que não foi controlado, de um pensamento que começou e você não podou lá na raiz. Você teve aquele pensamento, e aquele pensamento gerou um comportamento, e aquele comportamento gerou um hábito, e aquele hábito gerou uma necessidade, e aquela necessidade gerou o quê? Uma condição que gerou uma dependência, e a partir daquela dependência você está sofrendo. Outro pensamento fortíssimo, se não é dinheiro nem sexo, qualquer outro pensamento, é uma coisa que assim, o pessoal fala assim, acusa muito nós cristãos de fazermos, né? Crente não fuma, não bebe, come demais, como se fosse permitido ao crente comer demais, né? Engraçado que hoje a gente não vê pregação sobre comida demais, sobre a gula. É o mestre da gula, repita comigo, mestre da gula. Gente, quanta gente a gente vê hoje que é dependente da comida, não consegue fazer um jejum. Tudo bem que algumas pessoas não fazem jejum porque possuem problemas físicos, né? Tem hipotensão, hipoglicemia, se não come, passa mal e desmaia. Mas a pessoa ela não tem nenhum problema e não jejua, ela não consegue ficar sem a perninha de frango dela. E existe gente que come do dia à noite, é engraçado, né? Come do dia à noite, até antes de dormir ela está lá comendo. Inclusive comendo whey protein, né, Ramilg? Tem gente que não consegue se libertar da comida. E a pessoa, quando ela se entrega à gula, o que ela faz? Ela destrói o próprio corpo. Gente, por que a gula é um pecado? Porque através da gula, você destrói o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Toda vez que você faz algo contra o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, você está pecando contra Deus. Aliás, gente, Deus não habita em templo feito por mão humana. Isso aqui é apenas um lugar onde nós nos reunimos. Deus habita em você. Deus habita em nós como corpo. Nós somos igreja. Onde nós estivermos, Deus está. Agora, se você destrói o templo de Deus, fica difícil, né? Você não está destruindo algo seu, você está destruindo algo de Deus. Aliás, se você é propriedade de Deus, você não pode fazer o que quiser com o seu próprio corpo. Outro mestre, né? Outro pensamento difícil de eliminar, e esse é complicado. Quantos casais nós temos aqui nessa noite? Levante as mãos, por favor. Eu não vou perguntar nada para nenhum casal, gente, pode levantar a mão. Quantos casais? Amor, levanta a mão. Casais, casados, namorados, noivos, enrolados. Aliás, o meu caso, minha outra metade está ali, né? Te amo, amor. Outro mestre, o mestre do relacionamento. Gente, esse é complicado, viu? Você já viu pessoa que não consegue parar de pensar no namorado, na namorada? Pessoa obcecada no namorado, no marido. Qual que é o comportamento? A pessoa, um dia ela teve o comportamento mais lindo da vida dela, encontrar o amor. Ela encontra o amor. E a partir daquele comportamento, ela desenvolve um hábito. Qual que é o hábito? Encontrar-se com o namorado, ou a namorada, né? Ou com o marido, com a esposa. Então ela se encontra com o amor da vida dela.
E a partir desse hábito ela desenvolve uma necessidade. Qual que é a necessidade? Alimentar o relacionamento. Até aí não tem nada de errado. Amém? Falem aleluia, glória a Deus. Quem está solteiro aí fala assim: Jesus, manda a minha tampa da minha panela, o outro pé do meu chinelo. Amém? Só que um belo dia a moça, ou o moço, né? A moça acorda e ela pensa assim: não tem condição. Ele é a tampa da minha panela, a outra metade da minha laranja. Ele é a concha do meu feijão. Eu não vivo sem ele. Eu só vivo se for ao lado dele. Sem ele eu não respiro. Sem ele eu morro. Ah! E a partir disso, a pessoa ela desenvolve uma dependência do relacionamento. E por causa dessa dependência, a pessoa quer controlar o relacionamento. Você já viu pessoa que a menina liga para o namorado, quer saber aonde ele está, com quem ele está, que horas ele vai voltar, de que jeito que ele está, e ai do namorado se ele não atender o telefone, porque já vem as minhoquinhas na cabeça, e a menina pensa que ele está traindo ela. Ele está me traindo, ele não me ama mais. Ou então o rapaz ciumento demais. Ele não suporta nada. Assim, eu não digo aquele ciúmes normal, que todo mundo tem. Eu digo o cara que é excessivamente ciumento. E ele não deixa nem... Sabia que tem gente que tem ciúmes até mesmo da própria família do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, do esposo da mulher? Esposo da mulher. Tem gente que tem ciúmes, tem mulher que tem ciúmes da mãe do marido. Isso é doentio, gente. Isso é um pensamento que entrou na cabeça da pessoa e que fez morada lá, e que a pessoa não controlou e virou uma dependência. E a partir daquele momento, a pessoa faz tudo pelo relacionamento. Outro pensamento, muito interessante, é o pensamento no tempo. Você já viu gente que gosta de pensar demais no passado? Quantos aqui conhecem alguém que gosta de pensar demais no passado? Se o passado foi bom, a pessoa ela tem uma tendência e ela pensa demais no passado, ela tem uma tendência a ser melancólica, né? Tipo, bom mesmo era no passado, hoje está tudo ruim, está tudo piorando, nada vai ser bom no futuro. A pessoa desenvolve uma depressão por melancolia. Ou então, se o passado foi ruim e ela só fica pensando no passado, ela desenvolve uma depressão e ela não consegue abandonar aquele pensamento ruim do passado. Gente, o passado passou. Tudo bem que a gente não consegue esquecer o passado, mas a gente não pode fixar o nosso pensamento só no passado. Muitas vezes acontecem coisas ruins com a gente e a gente toma a decisão de fixar as nossas mentes só no passado, no que aconteceu. E vou dizer uma coisa para vocês: a dor, às vezes por uma perda, a dor por um acontecimento, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Porque você pode escolher aonde você vai fixar o seu pensamento. Você pode escolher se você vai ser refém de pensamentos do passado. Mas o problema não é só o passado. O problema também é o futuro. Pessoa que só pensa no futuro. Já viu pessoa com a cabeça meio avoada, que só fica pensando nas coisas que vão acontecer? Se o futuro é um futuro bom, excitante, tipo assim, Marquinhos, você vai para Disney. Deu o Marquinhos fala, uhul! Deu o Marquinhos, ele só fica pensando, vou para Disney. Nossa, eu vou ver o Pateta.
até você. E ele só fica pensando naquilo, e ele não consegue tirar o pensamento dele do futuro. E o que acontece? Ele não consegue fazer direito as coisas que ele tem para fazer no presente. Ou então, se o futuro dele for um futuro ruim, Marquinhos, você tem que tirar meio litro de sangue amanhã para fazer um exame. Ele só vai ficar pensando, agulha. Ele vai ficar travado, ele não vai conseguir fazer também as coisas que ele tem para fazer hoje. Tá, Adiel, então a solução é pensar só no presente. Não, eu não disse isso, porque pensar só no presente também é problemático. Quantos aqui já ouviram falar do Carpe Diem? Né? Aquele famoso, todo mundo fala, Carpe Diem, gente, aproveite o dia. O problema é que essa filosofia, aproveite o dia, ela é meio problemática. Ela surgiu na época de decadência do Império Romano, quando estava tudo desmoronando, e os romanos falaram assim, não, gente, está tudo desmoronando mesmo, vamos aproveitar o dia, vamos se entregar para o que a gente quiser fazer. E essa filosofia, ela foi muito vivida no século XX. Até o século XX, as gerações que vieram até o século XX, elas sempre criavam condições de subsistência para as gerações seguintes. E a partir do século XX, o homem começou a pensar assim, Carpe Diem, vamos aproveitar o dia. Ele começou a viver intensamente, com todos os meios que ele tinha à disposição. Ele começou a gastar os recursos que ele tinha disponíveis. E ele começou a não deixar condições para gerações seguintes sobreviverem. É ou não é verdade? Quanto da água que nós temos potável hoje que não está poluída? Por causa de um pensamento assim. Vamos viver intensamente o presente, não importa as consequências. Gente, eu citei assim só alguns tipos de pensamento que procuram dominar as nossas vidas, que procuram o senhorio do seu coração. O problema é que existe um mol fatorial de outros pensamentos que disputam o domínio do seu coração. E quando esses pensamentos eles se sujeitam a nós, aí nós não temos um problema. O problema é que quando nós nos sujeitamos a esses pensamentos, e quando isso acontece, esses pensamentos fazem uma bagunça nas nossas vidas. Primeiro, que esses pensamentos, eles não são harmônicos, eles disputam entre si. Ou você acha que o pensamento no sexo vai deixar o pensamento no dinheiro dominar? O pensamento na comida? Eles ficam disputando entre si para ver quem deles domina sobre você. Segundo, eles roubam a nossa concentração. Quer uma prova disso? Eu tenho assim, plena certeza que nessa igreja aqui, durante essa pregação, muitos de vocês talvez estiveram com um pensamento dominado por um desses mestres aqui. Talvez assim, gente, aquela pizza que eu vou comer depois do culto, o mestre da comida. Ou então, meu namorado não veio no culto, o que ele está fazendo? Aonde ele está? Vou mandar uma mensagem para ele. E você nem se concentrou na palavra. O problema é que isso não ocorre só aqui. Às vezes você está na escola, tentando prestar atenção numa aula, e esses pensamentos eles não deixam você se concentrar. Ou no trabalho. São pensamentos que roubam a nossa concentração. E outra coisa, o mais importante, esses pensamentos eles nos impedem de fazer a vontade de Deus. Porque, por exemplo, a questão do mestre do sexo, a vontade de Deus é que eu só faça sexo no casamento. Só que se eu estiver submisso ao mestre do sexo, o que acontece? Eu vou fazer a vontade do mestre do sexo, eu vou fazer sexo antes do casamento mesmo. Nesse caso é como se eu falasse assim, Deus, eu sei qual que é a tua vontade. Eu sei o que o Senhor quer para mim.
Mas existe um outro mestre que merece maior respeito do que o Senhor. E a vontade dele é diferente que a do Senhor. E eu vou fazer a vontade dele. Nesse trecho de Mateus, Jesus deixa claro isso: você não pode fazer a vontade de Deus e a vontade do dinheiro, mas podia apagar dinheiro aí, podia botar qualquer outra palavra. Eu não posso fazer a vontade de Deus e a vontade do sexo, da comida. Ou você faz a vontade de Deus acima de todas as coisas, ou você não faz. E talvez muitos de nós temos vivido uma vida dominada por coisas que são diametralmente opostas à vontade de Deus. E a gente nem se importa muito com isso. Lá em 1 Coríntios 6, versículo 12, fala assim: tudo me é permitido, mas nem tudo. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Meu irmão, não deixa o dinheiro dominar você. Não deixa a comida dominar você. Quando vier pensamento lá, vou me entregar a comida. Tem muita gente que come de ansiedade, né? Fale assim: eu não vou me entregar, eu não sou propriedade da comida, eu sou propriedade de Deus. Essa comida está acabando com a minha vida. Eu estou com colesterol alto aqui porque eu não paro de comer. Diel, como que eu faço para sair do domínio dos mestres que rivalizam com Deus pelo domínio do meu coração? Duas coisas. Primeiro, você deve tomar uma decisão. Repita comigo: decisão. Você já viu o drogado largar a droga sem ele querer? Ele só larga a droga quando ele vai por livre e espontânea vontade para a reabilitação. É ou não é verdade? Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Eu cansei de ser dominado pelo dinheiro. Eu cansei de ser dominado pela comida, pelo relacionamento. Eu não consigo mais trabalhar, só fico pensando em relacionamento. Eu virei um possessivo com meu namorado, com minha namorada. Mas não basta só tomar uma decisão. Você precisa de uma ajuda. Lá em Romanos 7, Paulo fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, esse não faço, e o mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, esse eu faço. Dele é o clímax do capítulo, né? Ele fala: e agora, quem poderá me defender? Né? Não está exatamente nesse trecho, mas podia estar, né, na versão Chapolin Ferreira de Almeida. Mas Paulo, ele dá a solução para esse dilema lá em Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 9. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Se você vive de acordo com a natureza humana, essa natureza domina o seu pensamento, a sua mente. E a natureza humana, ela quer que você coma até não poder mais. Fazer igual os romanos faziam, né? Que comiam, daí no final eles botavam o dedo na garganta para vomitar e comer de novo. Eles eram tão viciados em comida. Mas as pessoas que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito.
As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é o Espírito de Deus que realmente vive em vocês. Quem não tem o Espírito de Deus não pertence a Ele. Meu irmão, você só consegue abandonar esses mestres que buscam o domínio do seu coração pelo poder do Espírito de Deus. Amém? Gente, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Você não está condenado a ter uma vida dominada pelo dinheiro, pelo relacionamento, pelo sexo. Você tem uma arma poderosa, o Espírito de Deus em você. E se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você hoje é propriedade de Deus, você tem esse mesmo Espírito habitando dentro de você. Peça ajuda para Ele. Não tente vencer a luta sozinho, senão você vai dar cabeçada na parede. Meus irmãos, não tem como servir a dois senhores. Quem você quer servir nessa noite? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Queria que você fechasse seus olhos e curvasse a sua cabeça. E nesse momento eu quero que você pense se existe algum pensamento que tem dominado o seu coração. Seja sincero com você. Você não precisa ser sincero comigo. Eu não vou perguntar para você qual que é esse pensamento. Eu quero só que você pense com você mesmo. Se há algum pensamento que tem dominado a sua vida. Se você identificou algum pensamento, eu gostaria que você orasse comigo. Pode orar baixinho aí no seu canto. Não precisa orar alto para o irmão do lado ouvir. Apenas repita comigo: Senhor, eu confesso, ó Pai, que eu tenho tido pensamentos que têm dominado o meu coração. Eu deixei esses pensamentos dominarem a minha vida, dominarem aquilo que eu sou, dominarem as minhas atitudes. Mas nessa noite, Senhor, eu dou um basta. Eu decido seguir ao Senhor. Eu decido obedecer ao Senhor. E não é esse pensamento que tem dominado o meu coração. Espírito Santo de Deus, toma o controle da minha vida. Que eu possa fazer a vontade de Deus e não a vontade da minha carne. Que nessa noite, Senhor, eu seja feito propriedade de Deus e não propriedade dos meus pensamentos. Em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus.
Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.